com a leitura. Todos juntos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos então aos cânticos espirituais. Louvado seja Deus. Então, a lição dessa manhã, estava lendo no livro de 1 Timóteo 4, versículo 9, que diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Então, louvado seja Deus para a lição de hoje. Vamos começar louvando nosso Deus, cantando essa música Domínio e Poder. Já tem um tempinho que eu não canto. Pertencem a Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu. Está no céu, seu espírito na terra. Seu espírito na terra. Pai, coroou, Rei de Israel. Deus de Israel, Pai, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Família, Deus nos fez, família, hoje um só coração, estar e viver comunhão, entregar, repartir, repartir, família, celebrando a unidade, celebrando a unidade em Jesus. Jesus. Somos um em Jesus. Somos um em Deus Pai. Somos um em Deus Pai. Somos um no Espírito Santo. Unidade que nos satisfaz. Somos um em Jesus. Somos um em Deus Pai. Somos um em Deus Pai, somos um no Espírito Santo, unidade que nos satisfaz. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos no oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser,
Quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Louvado seja Deus. Tá. Eu vou orar e então vamos passar a palavra para Caio e vai trazer a palavra de Deus. Deus, nós te somos gratos pela tua bondade. Nós queremos ouvir a tua voz nesse instante. Nós queremos ouvir a tua palavra. Nós viemos aqui também para isso, Senhor, porque nós precisamos compreender aquilo que o Espírito diz para as igrejas. Nós queremos compreender a tua mensagem para nós. Nós queremos estar alinhados com aquilo que é a tua vontade para a igreja no mundo, para a igreja presbiteriana Moriá. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale através de Caio, que nós, ó Deus, possamos sentir a tua voz, sentir o teu Espírito nos conduzindo nesse instante, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Primeiramente, eu queria comunicar à igreja do falecimento de Dona Nilza, que é lá da Igreja Presbiteriana de Wagner, esposa do reverendo Neemias, irmã do nosso irmão Beto, que faleceu na noite de ontem. Aí eu queria que a igreja estivesse assim orando em favor da família, está muito enlutada, para que o Senhor possa estar confortando nesse momento também, em favor do nosso irmão Beto também. Eu queria pedir a um irmão que voluntariamente fizesse uma oração em favor da família de Dona Nilza. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Conselho da Igreja pelo convite, dizer que
estou muito nervoso, mas pedir a Deus, nós já oramos, já suplicamos ao Senhor, porque nós cremos que nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, nem do que nós pensamos, mas simplesmente trazer a palavra do Senhor como nós recebemos. Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Mesmo assentado como estamos, nós vamos fazer a leitura alternada, do versículo número 1 ao versículo de número 31. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. 1 Coríntios 1, do 1 até o de número 31. Amém? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra nesta manhã, palavra que foi lida, e agora, meu Deus, nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Deus, traga a mensagem, Pai, nesta manhã, e que nós possamos sair daqui não como entramos, mas que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Meus irmãos, as cartas do Novo Testamento, elas têm o objetivo de aplicar a mensagem dos evangelhos e também do Velho Testamento aos desafios e às necessidades que são enfrentadas nas igrejas. Paulo escreveu essa carta entre os anos de 53 e 57 depois de Cristo, quando estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. A história da igreja de Corinto é uma história muito conhecida de nós, da igreja. Nós sabemos, se eu perguntar aos irmãos aqui, se pode dizer alguma coisa da igreja de Corinto, eu tenho certeza que muitos aqui vão saber dizer alguma coisa da história da igreja de Corinto. Mas qual foi o objetivo de Paulo ter escrito essa carta, essa e a segunda epístola? E pelo que nós estudamos, nós vimos inclusive que foram, na verdade, 4 cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Mas apenas 2 constam aqui no cano das Escrituras. E qual foi o objetivo de Paulo ter escrito essa carta? Qual era o contexto que essa igreja estava vivendo? O que é que a gente pode aprender? O que é que a gente pode entender dessa igreja, da história dessa igreja nessa manhã? Primeiramente, no versículo número 1, Paulo fala do irmão Sóstenes. O irmão Sóstenes é o mesmo Sóstenes que aparece lá no livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 17. Quando fala assim, então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Sóstenes, meu irmão, era da igreja de Corinto, ele era o chefe da sinagoga. A igreja de Corinto ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tinha acabado de sair de Atenas, naquele episódio que a gente conhece do Deus desconhecido, e Paulo saiu dali muito mudado daquele encontro. Porque naquele momento que as pessoas apresentavam seus deuses, Paulo apresentou o Deus desconhecido e falou de Deus, e muitos ali se converteram. E Paulo saiu dali determinado a pregar a palavra a partir dali, não de maneira muito usando palavras rebuscadas. Paulo passou a usar uma linguagem mais simples, mas, como sempre, verdadeira e direta. Principalmente as pessoas que eram interessadas em ouvir a palavra. Então, Paulo saiu dali determinado a isso. E quando ele chegou em Corinto, ele começou pregando nas sinagogas aos judeus. Só que, em determinado tempo, os judeus não quiseram mais ouvir Paulo. Então, Paulo passou a pregar a palavra aos gentios. Depois, em casa, os irmãos podem ler aí o capítulo número 18 de Atos, que vai dizer toda essa história da fundação da igreja de Corinto. Você vai ver aí que Paulo ficou ali durante 1 ano e 6 meses. Ali, enquanto ele estava na igreja de Corinto, ele exerceu a sua profissão, que era de construir tendas, fazer tendas.
tudo isso naquele contexto ali, enquanto ele pregava a palavra aos gentios, até formar a congregação ali e posteriormente partir para Cencreia e depois para Éfeso, né? E o contexto da igreja de Corinto, então, por que Paulo escreveu aquela carta à igreja de Corinto? Eu falei para os irmãos, em que contexto foi que ele fundou a igreja? Ele fundou a igreja durante a segunda viagem missionária e ficou ali durante 1 ano e 6 meses pregando a palavra e depois foi para Éfeso. Paulo foi informado pelos da casa de Cloe, como os irmãos podem ver aí, se os irmãos abrirem olharem para o texto aí, ele foi informado pelos da casa de Cloe, no versículo 11, que havia na igreja muitas contendas e divisões. Isso foi o que motivou a Paulo a escrever essa carta à igreja de Corinto. Isso nos faz perceber que a igreja de Corinto ela enfrentava muitos problemas. E ela enfrentava problemas internos e também problemas externos. Não eram problemas apenas de dentro da igreja. Eram problemas externos da sociedade que eles estavam vivendo, que de uma maneira ou de outra acabava adentrando os muros da igreja e acabava influenciando na vida em congregação que os irmãos tinham. Eu elenquei aqui alguns problemas que a igreja em Corinto enfrentava. Problemas externos. A cidade de Corinto era uma cidade que nessa época que Paulo escreveu a carta, que a igreja foi fundada, ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes, né? A cidade de Corinto, ela saiu, ela deixou de ser ela era uma grande cidade, porque ela era uma cidade portuária e pela localização dela, isso favorecia muito o comércio da cidade. Só que a cidade de Corinto, ela enfrentava muitos problemas, principalmente na área política. Ela estava em fase de reconstrução pelo Império Romano, através do imperador Júlio César, e ela deixou de ser uma grande metrópole da época para ser uma simples colônia romana. Não deixava de ter importância, não deixou de ser rica, não deixou de ser uma cidade grande, mas ela era uma simples colônia do Império Romano e estava em fase de reconstrução, porque 2 décadas antes de Cristo ela foi sitiada, algumas décadas antes de Cristo ela foi sitiada, foi tomada, foi saqueada e ela estava destruída. Então, nesse período que Paulo implantou a igreja ali, ela estava em fase de reconstrução. Eu não estou aqui para inferir nada, nem para falar nada do que não está na palavra de Deus. Eu não sei se a atividade de Paulo talvez de repente estivesse ligada a essa questão da reconstrução da cidade, né? Uma vez que ele fazia tendas, que ele... Não sei. Também não interessa aqui no texto essa abordagem. Então ela enfrentava problemas políticos, porque era uma colônia de Roma. Ela enfrentava também problemas sociais. Quais os problemas sociais que a igreja em Corinto, que a cidade de Corinto enfrentava? Era uma cidade cosmopolita, uma cidade com uma variedade muito grande com populações muito distintas. Tinha na cidade judeus, tinha gregos, tinha italianos, tinha pessoas do Oriente e tinham escravos. Então, essa variedade, esse misto de sociedades, de culturas diferentes, via de regra, trazia muitos problemas judiciais, havia muito litígio entre as pessoas da cidade, havia muitos problemas de falta de entendimento, talvez relacionado à cultura de cada povo. Era uma cidade também muito idólatra. Não sei se por conta desse pluralismo, se por conta dessa variedade de povos, mas a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. Na cidade de Corinto tinha 2 templos. Um ao deus Apolo, que é o deus grego, né, da virilidade, da masculinidade, da beleza física, e também a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, como os gregos falam, né? E que esses templos, eles traziam muitos problemas da idolatria também no âmbito da impureza sexual. Havia muitas
muitas práticas pagãs, muitas práticas relacionadas à impureza sexual, que eram cometidas a céu aberto na cidade de Corinto, e isso também mexia, isso trazia alguns problemas para a igreja. Internamente falando, a igreja de Corinto, se os irmãos lerem a primeira carta, é uma leitura muito boa, os irmãos vão entender passo a passo quais os problemas que aquela igreja enfrentava. Ela enfrentava problemas, ela tinha divisões internas, era uma igreja com divisões internas, era uma igreja que tinha rebeldia contra as autoridades, não havia submissão às autoridades constituídas, havia impureza dentro da igreja, adultério, né? Tem um versículo aí que fala que o filho tomou a mulher, a esposa do pai. Então havia problemas de adultério, de impureza sexual dentro da igreja. Havia famílias dilaceradas dentro da igreja. E aí a gente abre um parêntese para olhar para os nossos tempos hoje, como a família tem sido atacada. Como a família tem sido atacada. E isso nos leva, irmãos, a refletirmos como igreja, qual o papel que a gente tem desempenhado na sociedade diante desse ataque que a família tem enfrentado. E eu não estou falando aqui, sinceramente, no meu coração, eu não estou falando aqui de posts no Facebook, eu não estou falando de manifestações com cartazes. Eu penso que a igreja, nós temos o papel de orarmos pela família, nós temos o papel de evangelizarmos, nós temos o papel de falarmos a colegas de trabalho, em lugares que estamos, dos reais valores da família. E nós temos também um papel muito importante de orar e tentar fortalecer a nossa família também. Porque não basta apenas a gente apontar as famílias em problemas, dilaceradas, e não olharmos para dentro da nossa própria família. Então é papel nosso também, o culto doméstico, é papel nosso evangelizar as crianças, ensinar no caminho que devem andar, orar pelos filhos, os pais obedecer os filhos. É papel também nosso da igreja isso, e passar essa mensagem, não apenas a mensagem falada, a mensagem publicada, mas também a mensagem vivida. Porque a gente precisa ter uma família fortalecida no Senhor. E aí, através desse testemunho, as famílias serão restauradas também. Como eu falei, a igreja havia também problemas de idolatria que estava adentrando as portas da igreja, e questões teológicas também, sobre o mau uso dos dons, sobre o casamento, o papel de cada agente dentro do casamento, sobre a Santa Ceia, porque a gente vai ver lá que os irmãos estavam indo para a Santa Ceia para uma reunião normal, inclusive para se alimentar na Santa Ceia. Estavam partilhando do pão e bebendo do cálice, sem discernimento do que aquilo representava e qual a mensagem que aquilo queria trazer. E também havia muitos problemas teológicos com relação à ressurreição, o entendimento dos irmãos da ressurreição, né? Alguns dos problemas que aquela igreja enfrentava. Mas mesmo uma igreja tão problemática como a igreja de Corinto, como a igreja em Corinto, mesmo uma igreja que tinha tantos problemas aos nossos olhos, é uma igreja que nos ensina quais as marcas de uma igreja que agrada a Deus. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui de uma maneira bem pontual, bem rápida, nessa manhã. Quais as marcas de uma igreja que agrada a Deus? E aí, sobre o texto que nós lemos aqui na palavra, a gente pode dividir ele em algumas características de uma igreja que agrada a Deus, que não tem uma ordem. Primeiro isso, depois isso, mas são todas elencadas que a igreja precisa viver concomitantemente para que a gente possa agradar a Deus. E a primeira característica de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem uma liderança zelosa.
né? E sobre isso eu queria pensar com os irmãos no versículo 1 até o versículo número 3. Embora isso não esteja aí muito explícito no texto, mas a gente pode entender através da atitude de Paulo. Paulo, ele conhecia aquela igreja. Ele ficou 1 ano e 6 meses ali, então ele conhecia cada irmão. E Paulo, ele sabia dos problemas graves que aquela igreja viveu, que aquela igreja estava enfrentando. Mas a gente pode exaltar, meus irmãos, a atitude de Paulo nessa manhã. Se os irmãos repararem, o zelo de Paulo, quando ele falou com aquela igreja, ele não falou assim, estou muito decepcionado. Ele não falou, vou largar vocês de mão. Ele não falou, rapaz, vocês destruíram tudo que eu fiz, todo o meu esforço vocês jogaram por ralo abaixo. Vocês vão ser castigados pela atitude de vocês. Se os irmãos repararem, a atitude de Paulo demonstra o zelo de uma liderança. O zelo que uma liderança precisa ter na igreja. Paulo sabia dos problemas, sabia das consequências terríveis que aqueles problemas poderiam trazer para a vida daqueles irmãos. Mas Paulo fala com amor. Paulo se refere a eles como santos que estavam em pecados, mas eram santos, eram separados para Deus. Isso nos faz entender também, irmãos, nos dias de hoje, como é que a gente tem tratado os irmãos e até se a gente olhar para nós mesmos, a nossa consciência com relação ao pecado, como é que a gente tem tratado as dificuldades da vida cristã? Como é que as lideranças têm tratado isso nos dias de hoje? E também é muito importante, assim, nós somos gratos a Deus pela igreja que nós frequentamos, a Igreja Moriá, porque a gente percebe uma liderança zelosa, uma liderança que se preocupa com as coisas que são inerentes ao reino de Deus. E a gente precisa cultivar isso no meio das igrejas. A gente tem a oportunidade, que a igreja está em fase de eleição para presbítero, orar para que o Senhor levante homens que têm amor pela obra, a homens que têm amor pelas almas. A igreja precisa de uma liderança zelosa. A segunda característica que a gente vê aí, que o texto que Paulo, de 1 Coríntios 1, de 1 a 30, está entre os versículos 4 e o versículo 8, que é uma igreja que é pautada na palavra de Deus. É uma igreja que a palavra, a mensagem fiel e verdadeira da palavra está no centro. E a igreja de Coríntios, ela enfrentava um problema também, que pelo fato de ser uma igreja muito rica e abundante na palavra de conhecimento, ela acabou também a soberba, o orgulho, acabou tomando conta do coração daqueles irmãos, porque eles conheciam muito, né, e conheciam a letra. E aí aquilo ali acabou criando problemas, grupos dentro da igreja, de pontos de vista teológicos. Mas uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que ela é pautada na palavra. E aí a discussão de hoje de manhã foi muito importante, porque a gente falou da questão da veracidade das escrituras, como comprovar e tudo. E uma vez o pastor Maurício falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ele falou que a Bíblia, ela é para crente. Eu achei aquilo muito interessante, porque o que a gente percebe hoje é que as pessoas têm tentado colocar na cabeça das outras que a palavra de Deus é a verdade, têm tentado, meus irmãos, sem um trabalho de oração, sem você pedir a iluminação do Espírito Santo, o homem normal, natural, ele não vai entender a palavra de Deus. Ele não vai entender a palavra de Deus. E sobre essa questão de provar que a Bíblia é a verdade, uma vez eu ouvi uma história muito interessante de um irmão simples que estava evangelizando num ponto de ônibus. Aí alguém chegou para ele assim e falou, alguém letrado, que provavelmente também conhecia a palavra de Deus, porque a gente vê que quem questiona mais é quem conhece, né? E ele falou assim, como é que você me prova que o que você está falando é verdade? Como é que você me prova que o que está escrito na Bíblia é verdade? Começou a citar textos para afrontar dentro da própria Bíblia.
E aquele irmão, como ele não tinha o domínio da hermenêutica, talvez ele não tinha estudar na origem das palavras, talvez ele não tinha como estudar o contexto histórico daquele texto ali. Ele falou o seguinte para aquela pessoa, ele falou assim, mais ou menos assim, eu não sei como explicar para o senhor tudo isso que o senhor está me perguntando. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que alguns anos atrás eu estava afundado nas drogas, eu acordava todo dia triste, minha vida não tinha sentido nenhum, e hoje a minha vida tem sentido. Eu só posso dizer isso para o senhor. Algo novo aconteceu dentro de mim e mudou a minha vida. Eu não sei explicar para o senhor com argumentos isso que o senhor está me perguntando, mas eu posso falar da minha vida. E eu penso assim, que a melhor maneira da gente pregar a palavra, da gente falar para as pessoas que não conhecem de Deus, é com a nossa vida também. Falando, porque a Bíblia fala que a gente tem que falar, mas também vivendo. Se a gente passar algumas páginas da Bíblia aí, e lá para o livro de Salmos, no capítulo 19, a gente vai ver que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, a palavra do Senhor é limpa e ilumina os olhos. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa que tem o Deus no coração. Há um cântico que diz assim, que quanto mais a gente chega perto de Deus, a nossa face brilha. Se eu vivo a palavra de Deus, algo novo eu tenho para oferecer. Tem algo diferente em mim. Tem que ter algo diferente em mim. E isso vai também, isso por si só, naquele momento ali, vai atestar da verdade das Escrituras. É a minha vida também. Porque também não adianta. Porque se eu falar também da hermenêutica, se eu falar de fatos que a Bíblia relatou e se concretizaram, eu não vou estar deixando de falar para a pessoa que a Bíblia é verdade usando a própria palavra. Eu vou estar dizendo também. E se no coração daquela pessoa não houver fé, se o Espírito do Senhor não tocar o coração daquela pessoa, ela não vai acreditar da mesma forma. Então a gente precisa, meus irmãos, voltar para a palavra dentro da igreja. A gente precisa dar valor, a gente precisa dar o lugar que a palavra do Senhor tem nas nossas vidas. Então a igreja que agrada a Deus é uma igreja que é pautada na palavra. A terceira característica está entre os versículos 9 e 17, e é comunhão. E esse texto aí eu acho ele muito interessante, porque a gente aprende na leitura desse texto aí que comunhão não é igualdade, no sentido de que nós temos aqui, ninguém aqui é igual a ninguém. Comunhão, meus irmãos, é foco, é um pensamento em comum, é um objetivo em comum. A gente pode se deparar na igreja com irmãos que pensam diferente de nós, mas a gente tem que observar, a gente tem que ter algo que converge, algo que aponta para um objetivo em comum. Isso é comunhão. Comunhão também é entender o irmão, é entender o que ele buscar, pelo menos entender o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Isso também é comunhão. Comunhão não é julgamento. Comunhão não é provocar divisão. Comunhão é buscar um objetivo em comum, que é seguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo lá na frente. Comunhão é isso também. Uma quarta característica de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja, está entre os versículos 18 e 25. É uma igreja cristocêntrica, uma igreja que Cristo é o centro. Se a gente observar na carta de 1 Coríntios, quando Paulo fala da Santa Ceia, Paulo falou porque os irmãos eles não tinham discernimento na hora de tomar do pão e
tomar do cálice, comer do pão e tomar do cálice, mas também para apontar aos irmãos qual é a lembrança que a gente deve ter quando a gente se reúne na igreja. A gente está aqui porque o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar. Num tempo oportuno, Ele nos alcançou. A graça dele nos alcançou. A gente está aqui porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Desde a eternidade, o Senhor já tinha esse destino para nós. E a gente precisa olhar para Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o noivo. A gente precisa pregar Cristo, a gente precisa falar do amor de Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Então também o que Paulo queria ensinar para a igreja, falando da Santa Ceia, é que Cristo era o centro. A memória de Cristo era o centro também. E uma quinta característica está nos versículos número 26 a 29. E essa característica é missões, evangelismo. Quando ele fala: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, qual é a nossa vocação? Qual é a nossa missão? É transmitir a palavra do Senhor, tentar o mais profundo, ir a pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tentar falar o amor de Deus. E como eu falei no início, a experiência que Paulo viveu em Atenas ensinou muito a Paulo. Paulo saiu dali determinado, ele era um homem muito letrado, mas ele saiu dali determinado a pregar a palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, de uma maneira que alcançasse corações de pessoas. E essa é a nossa vocação. Nós somos embaixadores, é o nosso papel, é pregar a palavra de Deus, é evangelizar. E por último, meus irmãos, uma característica que glorifica a Deus, uma característica de uma igreja que agrada a Deus, está entre os versículos 30 e 31. É uma igreja que glorifica a Deus. E glorificar a Deus, se os irmãos lerem o texto aí, ele está dizendo que nós somos dele, que ele nos tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa característica de glorificar a Deus nos remonta à questão também de depender de Deus. A gente depende de Deus, e aí entra a questão da oração também. A gente precisa orar, a gente precisa colocar as nossas vidas diante de Deus, a gente precisa confiar no Senhor, que Ele pode atender as nossas necessidades, ou não, a depender da vontade dEle. A gente precisa buscar isso do Senhor, a gente precisa glorificar a Deus, depender de Deus. Você precisa colocar o seu trabalho diante do Senhor, você precisa colocar a sua vida familiar diante do Senhor. Você precisa buscar glorificar a Deus. E o primeiro passo de glorificar a Deus é depender dEle. E nós dependemos dEle. Nós não somos nada sem Deus, meus irmãos. A gente precisa se voltar para Deus. Então, meus irmãos, essas são algumas marcas que Paulo fala no primeiro capítulo dessa carta, de umas marcas de uma igreja que agrada a Deus. E eu já estou encerrando já. Uma observação muito importante. Se os irmãos lerem a primeira carta de 1 Coríntios e forem até a segunda carta, os irmãos vão ver que aquela igreja se arrependeu dos seus pecados, que aquela igreja ajustou a sua conduta. Esse é um desafio que a gente tem nos dias de hoje. A gente precisa ajustar a nossa conduta como igreja. A gente precisa observar esses pontos. Liderança zelosa, pauta na palavra, comunhão, a mensagem de Cristo, o evangelismo, a dependência de Deus, a glorificação a Deus. A gente precisa
voltar as nossas energias para isso. E a partir daí, meus irmãos, a partir daí a sociedade vai ver que algo novo acontece aqui dentro, que tem algo diferente nas nossas vidas. A partir do momento que a gente se volta para Deus. E o contexto da igreja de Corinto não é diferente dos dias de hoje. A gente vive numa sociedade que talvez tenha os mesmos problemas daquela sociedade em Corinto. Pluralismo, idolatria, divergências, brigas, opiniões, né? A gente passa por problemas políticos também, a gente enfrenta problemas políticos, a gente constantemente se debate na televisão com discussões de atitudes dos nossos governantes, então a gente enfrenta problemas políticos também. E aquela igreja, ela cometeu erro porque ela deixou, de alguma forma, os problemas da sociedade adentrar os muros da igreja. E esse é o nosso desafio nos dias de hoje. Nosso desafio é orar pelos nossos líderes. O nosso desafio é buscar a palavra de Deus, que é a verdade. O nosso desafio é viver em comunhão. O nosso desafio é pregar a palavra, a mensagem de Cristo e viver como Cristo. Em vários momentos, Paulo fala aos irmãos que eles tinham esse problema. Eu sou de Paulo, sou de Apolo. O que é que Paulo falava? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso desafio é evangelizar. O nosso desafio é glorificar a Deus. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio, meus irmãos, o nosso desafio não é brigar, não é o nosso desafio. Nosso desafio não é causar inimizade com um colega que pensa diferente. Embora a gente tenha essa questão, a gente precisa colocar o nosso ponto de vista na palavra de Deus, mas o nosso desafio é dizer, não você está errado, mas é dizer, Jesus salva. Porque se Jesus alcançar essas pessoas, eles vão sair do erro. Deus vai tocar. É claro, quando eu falo assim, a gente lembra também de João, né? João falava, raça de víboras, quem vos induziu a ira vindoura? A palavra é assim também, é dizer também os erros. Mas o que a gente tem percebido hoje é que apontar os erros e o pecado é mais fácil do que falar daquele que pode convencer a pessoa do pecado. É o nosso papel. Nosso papel é esse, é dizer que Jesus salva, é dizer que Jesus alcança o coração, é orar pela pessoa e com a pessoa. Esse é o nosso papel, nosso principal papel também. Então, aquela igreja se arrependeu. E aí Paulo escreve a segunda carta consolando aqueles irmãos. Paulo escreve a segunda carta trazendo uma mensagem de esperança àqueles irmãos. Então, meus irmãos, era só isso mesmo que eu tinha a falar nessa manhã. Eu queria agradecer a oportunidade também ao Conselho da Igreja mais uma vez por esse momento, e também dizer que essa igreja é uma igreja muito especial, é uma igreja muito diferente, e a gente precisa orar também por ela, a gente precisa orar pela nossa liderança, a gente precisa viver esses desafios que a palavra do Senhor nos apresenta nessa manhã. Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar em pé. Então eu vou pedir ao presbítero Gustavo que esteja orando nessa manhã. Só para a gente seguir a ordem aqui, nós vamos cantar o hino A Vida com Jesus, número 110, e depois vamos fazer uma oração final. E quero agradecer a Caio também por essa excelente mensagem que nos faz, nos dá esse alerta, né? Para que a gente se alinhe dentro daquilo que Deus espera de uma igreja que serve ao Senhor. De uma igreja que está atenta
para fazer a vontade de Deus, né? A gente se realinha dentro desse direcionamento que foi dado pela palavra de Deus através do diácono Caio. Um dia Cristo achou-me, fui longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, guiou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar e brilha dessas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo, excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi falada nessa manhã com grande poder. Nós queremos te pedir que nos abençoe, nos torne uma igreja que te agrada, Senhor. Abençoe a todos aqueles que servem nessa igreja. Nos ajuda a levar a tua palavra com muito poder, com muita unção e com a nossa própria vida, Senhor, falando para as pessoas que a salvação está em Jesus Cristo, o Senhor, o teu Filho, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Prepara, Senhor, o nosso dia hoje como um dia dedicado a Ti, Senhor, onde possamos nos inclinar para ouvir a Tua voz, para fazer o bem, para nos exercitar espiritualmente também. Nos abençoa nossas famílias, nos dá um dia de paz, um dia de muito gozo na presença do Senhor. E nos dá ânimo e a motivação para estar sempre na Tua casa e para, sobretudo, servir ao Senhor onde estivermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, poder assentar. Nós aguardamos
os irmãos à noite, às 18h30, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor.